E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a calibração das resinas na Elegoo Mar 5 Ultra. Isso vale também para a Saturn 4 e para a Elegoo Mar 5. E como testar múltiplos tempos de exposição na mesma impressão. Isso vai economizar tempo e ajudar a encontrar as configurações perfeitas para a sua resina. Provavelmente daqui para frente a gente vai ter impressoras sempre com essa função de parâmetros múltiplos para a gente fazer calibração de resinas, ou seja, a gente vai economizar tempo, a gente vai fazer mais do que uma calibração numa impressão só. Se você já passou pelo processo de calibração tradicional, sabe que testar um único tempo por vez pode ser bem demorado, mas com esse método a gente vai conseguir acelerar todo o processo. Fica aí que eu vou te explicar bem certinho como isso funciona. Por que é tão importante calibrar corretamente a resina? Se o tempo de exposição estiver muito alto, as peças vão ficar mais grossas ou com excesso de material e vão contrair. Então, para a gente é um problema. E se o tempo de exposição for muito baixo, pode haver falhas na impressão ou camadas que não grudam bem na base, ou as resinas não vão contrair o suficiente para que a gente possa ter as peças bem encaixadas. A Mar 5 Ultra nos dá uma vantagem: podemos testar diferentes tempos de exposição na mesma impressão, sem precisar fazer testes separadamente. E para fazer esse teste, primeiro a gente vai abrir no Shitbox e vai carregar um arquivo de calibração. A gente pode fazer com qualquer arquivo, mas eu gosto muito de usar o calibrador de 5 furos. Eu sei que existem outros que imprimem mais rápido, mas esses arquivos trazem menos informação ou trazem informações menos palpáveis. Porque quando a gente imprime esse arquivo de calibração de 5 furos, a gente tem a peça que tem os furos e a gente tem uma peça que encaixa. Quando a gente tem aquela pecinha que foi impressa e ela se ajusta bem certinho no 1003, é que a gente tem uma resina bem calibrada. Eu vou deixar aqui em cima um card com um vídeo que eu fiz explicando exatamente como que funciona esse calibrador. Dentro do software a gente vai ajustar diferentes tempos de exposição para cada seção da peça. Por exemplo, a seção número 1 a gente pode deixar lá 2.8 segundos, a seção número 2 3 segundos, a seção número 3, 3.2 segundos e a seção número 4, 3.4 segundos. Isso cria uma única impressão, mas com várias exposições diferentes e facilita a nossa análise. E para isso, inicialmente a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a nossa resina, então nesse caso eu vou usar uma resina de guia cirúrgico. Qualquer resina que a gente vai trabalhar, a gente precisa chacoalhar ou mexer nesses potes para que a gente possa movimentar e a parte da resina que foi sedimentada a gente misturar com a parte que está mais alta. Então a gente vai mexer bem antes de colocar essa resina no tanque. Nesse caso a gente está usando uma resina de guia cirúrgico, mas você pode fazer isso para qualquer tipo de resina. A gente precisa configurar os tempos de exposição que o nosso fabricante nos mandou e relacionar com a impressora que a gente está usando. Nesse caso, eu vou usar os parâmetros que eu acredito ser mais adequados para essa resina aqui na nossa impressora Mar 5 Ultra. Antes disso, o que eu fiz? Eu fui lá no Shitbox e eu peguei e coloquei o nosso arquivo de calibração em 4 partes da nossa mesa, porque depois aqui na nossa impressora eu vou mostrar para vocês como que eu vou configurar para que a gente tenha tempos diferentes de exposição de camada para fazer o nosso teste em cada parte dessa mesa. Então é bem interessante, porque a gente consegue fazer tempos diferentes. Mas antes disso a gente precisa colocar o nosso calibrador nas 4 partes diferentes da nossa mesa. No Shitbox eu acabei colocando os 2 calibradores da frente um pouquinho mais para o meio, só para facilitar na hora que eu vou remover e saber qual calibrador deles é com o tempo referido, ou o tempo que eu fiz para aquele calibrador. Então a gente vai colocar a nossa resina no nosso tanque. Então a gente movimentou bem essa resina e vamos colocar ela no tanque. A gente vê que ela está bem homogeneizada e a próxima etapa é a gente ir para as nossas configurações de impressão. E para a gente fazer isso, a gente não vai inicialmente na aba de impressão, a gente vai na aba de ferramentas, vai jogar para o lado. A gente vai então na calibração da resina, vai colocar o nosso arquivo de ficheiro local,
Vou clicar, vou colocar em imprimir. Ele vai puxar esse arquivo para nós colocar para impressão e a gente vai mudando dos tempos de exposição. Eu configurei esse arquivo para fazer em 3 segundos por camada, que seria o quanto que eu imagino ser o certo na nossa calibração. A gente vai saber esses parâmetros quando a gente entrar em contato com as empresas e eles vão nos mandar para aquela resina específica, para aquela impressora específica, um início. Não quer dizer que aquilo vai ser certo para a sua impressora. Às vezes, mesmo um outro colega que tem uma impressora igual da mesma marca, talvez o parâmetro não seja exatamente o mesmo. Então a gente precisa testar. Nesse caso, nós vamos testar 4 por vez. A gente poderia testar mais do que 4. Se a gente clicar aqui, a gente poderia fazer 6, 8. Mas como a nossa mesa de pressão ela é pequena, eu vou testar nesse caso 4 por vez, e porque eu acredito que a gente já esteja próximo do parâmetro ideal. Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar parâmetros um pouco menores e um pouco maiores. Nesse caso, vamos colocar aqui como 2.6, dou Enter. Nessa segunda configuração, vou colocar em 2.8, que é um pouquinho mais. Vou colocar aqui como 3 e aqui eu vou colocar como 3.2. Então a gente consegue colocar um pouquinho a mais e um pouquinho a menos do que do tempo que foi configurado. Nós vamos testar para os dois lados aqui. Vou dar aqui o OK e vou colocar para impressão a nossa peça. Então eu vou colocar a nossa tampa aqui e vou imprimir. Quando acabar, eu vou tirar essas peças, vou lavar elas todas, vou fazer a cura. E aí depois a gente vai testar e ver qual delas está mais próximo do ideal. E se tiver algum erro, ou todas elas saírem errado, umas para mais, umas para menos, ou enfim, todas para mais ou todas para menos, a gente vai colocar mais 4 calibradores ou mais, se a gente quiser, e testar novamente. E aí, pessoal, com essa técnica conseguimos testar rapidamente a calibração da resina, economizando tempo e material. Se você usa resinas diferentes ou troca de impressora, esse método vai ser um grande aliado na configuração ideal. E aí, já usou essa técnica? Comenta aqui qual foi o tempo de exposição ideal para a sua resina. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar com quem também imprime em 3D e se inscreve no canal para mais dicas como essa. Até mais!